Os sinais estão lá, mas nem sempre os percebemos. Diarreia, febre, hemorragia, cansaço podem querer dizer que tens DI, doença inflamatória intestinal. Dr. Luís Correia, obrigada por estar connosco. Vamos falar do diagnóstico na doença inflamatória intestinal. É difícil conseguir-se um diagnóstico correto na doença inflamatória intestinal ou nem por isso? Não é difícil conseguir um diagnóstico correto na doença inflamatória intestinal. Algumas formas tornam-se mais difíceis de diagnosticar. Na sua forma mais clássicas de apresentação, as doenças não deveriam ter grandes problemas de diagnóstico. A oligocirrose é uma doença com alguma monotonia, diarreia, perda de sangue. A doença de Crohn tem alguma variabilidade, dor, alguma alteração intestinal, diarreia ou obstrução, febre, algum emagrecimento. Ambas as doenças podem ter manifestações extraintestinais, mas nas formas clássicas as doenças apresentam-se de fácil diagnóstico. O doente precisa de ser devidamente orientado, enquadrado e encaminhado rapidamente para um estado de remissão, de indução de remissão. Se o doente estiver em remissão, se o doente estiver assintomático, se o doente estiver sem inflamação, tudo o resto, a dieta, o cansaço, a anemia, a performance, o trabalho, as férias, o mestrado, o doutoramento, o casamento, os filhos, o namoro, tudo isso começa a ir ao sítio. Okay. Mas tem que haver um investimento inicial do doente, do médico e dos serviços de saúde na indução da remissão. Primeiro que tudo, controlar a atividade inflamatória da doença, o doente assintomático, evitar a progressão para formas mais tardias e mais graves da doença. E comecei-me a sentir cansada, mas associava ao trabalho a nada mais. E no espaço de uma semana tive que ligar ao meu namorado para me vir buscar ao trabalho, porque não cheguei a desmaiar, mas não... Esteve perto. É mesmo o que eles descrevem como o nevoeiro mental da anemia. Eu não conseguia processar, não conseguia pensar, só conseguia pensar que tinha que ligar a alguém para me vir buscar. Pois. E pronto, um cansaço muito grande. É possível ter uma vida positiva além de todos os problemas que aparecem ou não? É? Vale a pena? Vale. Passar por isto tudo? Sim. Eu acho que o impacto que estas doenças têm em nós, e não caindo no clichê de dizer que isto trouxe o melhor de mim, etc., eu acho que é mesmo verdade. Há sinais a que devemos estar atentos e que são específicos de uma anemia nas doenças inflamatórias intestinais? Sim, Marina. Há um conjunto de sinais e sintomas que nos indiciam que eventualmente estejamos presente uma anemia, nomeadamente um cansaço fácil, uma fadiga bastante acentuada, palidez cutânea, visível, palpitações, e estes são os mais frequentes. Em situações mais graves podemos ter também queimbras, cefaleias, dor de cabeça, uma anemia pela inflamação, na qual a medula tem dificuldade na produção de hemoglobina em quantidades adequadas. A abordagem terapêutica é uma. Se for uma anemia ferropénica, que é a maior percentagem de anemia na doença inflamatória do intestino, a pessoa, por ter uma doença crónica, não é o fim da vida, não, de todo. Pode fazer uma vida praticamente normal, com ligeiras adaptações, não é? Mas isto não é impeditivo de nada. Riscos e consequências da anemia nos doentes com doença inflamatória intestinal, quais são? É assim, a anemia é desde logo uma condição que pode pôr em risco a vida. Nós podemos ter um doente com um grau importante de anemia que necessite ser hospitalizado, receber transfusões de sangue e, em última análise, se não for tratada a anemia, pode pôr em risco a própria vida. Em todos os doentes, mas nos doentes com doença inflamatória em particular, há muitos motivos que concorrem para a anemia, não só a deficiência de ferro. E, portanto, a deficiência de ferro corresponde a uma diminuição das reservas corporais de ferro, que é um elemento fundamental para a síntese de glóbulos vermelhos, e, no fundo, se a falta de ferro tiver uma magnitude suficiente
e se prolongar no tempo durante um período suficiente, vai acabar por redundar numa anemia. O conselho principal é não ter medo de fazer perguntas ao médico. E ao enfermeiro, não é? Que E ao muitas vezes enfermeiro, está, claro está que muito sim. perto dele À também em equipa de hospital saúde. de dia, pois. Muitas vezes os doentes, nós sentimos que guardam medos, guardam questões para eles e vão construindo alguma espécie de narrativa pessimista, e se fizerem a pergunta logo é muito melhor. E, portanto, interpelar diretamente o seu médico. Doutor, este perfil de análises que me está a fazer vai permitir perceber se existe alguma carência de ferro, se existe carência de alguma vitamina, perceber se eu tenho anemia, não ter medo de expor essa situação, porque o médico vai conseguir desmontar e explicar e perceber se há necessidade de mudar o plano terapêutico ou não mudar o plano terapêutico. Qual a importância que tem uma alimentação saudável, equilibrada e tudo isso na prevenção de problemas de anemia e de deficiência de ferro, principalmente nos doentes com doença inflamatória intestinal? Muito bem. Uma alimentação saudável, como diz o nome, de facto assegura que o organismo recebe todos os nutrientes que necessita para funcionar. E, dito isto, de facto, conseguimos então prevenir déficits de nutrientes, como é o caso do déficit de ferro, e também conseguimos prevenir algumas patologias que possam advir desses déficits de nutrientes, como é o caso da anemia. Portanto, os alimentos importantes são aqueles que têm um elevado teor de ferro, claro. Nomeadamente as carnes, as vísceras, não é? Quem diria? O fígado, os rins, o coração, o peixe, também é uma boa fonte, a gema de ovo, as leguminosas, como é o caso do feijão, por exemplo, os frutos secos, e alguns vegetais, nomeadamente aqueles que têm as folhas verde escura. Tipo o brócolis, o espinafre, muito rico em ferro. Ter atenção o seguinte, de que o ferro que nós vamos buscar aos vegetais está numa forma diferente do ferro que está nos alimentos de origem animal. Com a saúde não se brinca e com a anemia na DI também não. Deves estar muito atento aos sinais que o teu corpo te dá. Se o cansaço arrasta os teus dias, fala com um enfermeiro ou com um médico. Pode ser anemia ou deficiência de ferro. Há riscos que não deves ignorar, podem comprometer a tua vida. Informa-te junto à PDI. Queremos ajudar-te, estamos cá para isso.